O que eu gostaria nessa noite é de compartilhar um pouco da palavra de Deus com você, porque essa palavra de Deus, ela nos traz paz. Obrigado. Essa palavra de Deus, ela nos traz refrigério, ela cura nossa alma. E quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo a preocupação de Deus com o meu bem-estar, com o bem-estar da minha família, mas não só isso, porque Deus ama toda a humanidade. De outra maneira, a sua palavra não estaria escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a gente consegue compreender que Deus tem um amor muito grande. E aí ele escreveu essa palavra através de homens santos inspirados para poder servir de remédio para mim, para você, para poder servir de fortaleza, de amparo. E o texto que eu quero compartilhar com você está escrito no livro dos Salmos, nos Salmos de número 18, no versículo 30, Salmos 18, versículo 30 ao 31. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia também. Salmos 18, versículo 30 até o 31 diz assim: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Aleluias. Então a gente começa esse versículo, né, no livro dos Salmos, falando que este é o Deus cujo caminho é perfeito. E quando a gente fala sobre caminho, este é o Deus cujo caminho é perfeito. E como o seu caminho é perfeito, como é que eu consigo saber que o caminho que esse Deus me proporciona é perfeito, que o caminho dele é perfeito? Quando falamos de caminho, falamos de trajetória. Não é simplesmente um espaço, uma rua, ou um local que você está se deslocando, seja do trabalho para o seu lar, ou do seu lar para o seu lazer. Não, o caminho é a trajetória de vida, os seus passos cotidianos. E a Bíblia diz claramente que o caminho desse Deus é perfeito. Mas como eu entendo que o caminho desse Deus é perfeito? Tem algumas maneiras da gente entender o caminho. Quando eu convivo com uma pessoa, ou quando eu vejo essa pessoa, eu conheço pelo menos a distância, e eu vejo que essa pessoa, ela tem uma conduta idônea, ou seja, ela não é mentirosa, ela não é enganadora, ela é verdadeira. Se ela falou que ela vai sair às 7 horas da manhã para um compromisso, ela vai sair às 7 horas da manhã para um compromisso. Mesmo que eu não conviva diretamente com ela, eu sou uma testemunha ocular, eu vejo. Talvez não de perto, mas eu vejo. E aí os homens viram que esse Deus, tudo que ele falava, ele cumpria. Tudo que ele determinava era feito. E ele, quando dizia jamais te abandonarei, realmente ele não abandonava. Jamais te desampararei. Realmente as pessoas não se sentiam desamparados, podiam até não enxergar esse Deus movendo, mas quando entendiam, quando se assentavam para entender, opa, Deus nunca me desamparou, nunca me deixou sozinho, Deus nunca mentiu. E aí viam, mesmo que acontecesse na vida lá do parente dele, olha, minha avó, ela servia ao Senhor, e ela falava desse Deus, e por toda a sua vida, enquanto ela esteve viva, ela celebrou o Senhor. Eu estou falando de maneira alegórica. Então a pessoa podia testemunhar que um ente
que o seu pai, sua mãe, o seu tio servia ao Senhor e falava das bênçãos, falava da correção, falava da direção que o Senhor lhe dava. Isso era o caminho percorrido, e que ela não se sentia em momento algum desamparado no caminho. O caminho não quer dizer que a pessoa vai ter uma vida só de delícias, só de deleite, só bênção, só alegria. Não. Mas a pessoa vai enxergar que existe um Deus provedor que zela, que guarda, que protege. Então, esse é o caminho cujo Deus é perfeito. Ou esse é o Deus cujo caminho é perfeito. E aí, como uma testemunha ocular, ou quando eu próprio experimento na minha vida, quando eu próprio vejo em meu ser, quando eu testemunho o que Ele fez em mim, e a gente começa a pensar: eu nunca vi Deus fazer nada, nunca aconteceu nada na minha vida, nunca aconteceu nada na minha casa e na minha rotina. Sabe, às vezes a gente pensa assim, às vezes nós achamos que não está acontecendo nada de bom, que Deus está totalmente alheio ao nosso sofrimento e à nossa dor. Mas Ele prometeu uma vida vindoura, no futuro, aonde existiria uma paz inextinguível. Aqui, enquanto eu e você estamos nessa terra, no corpo dessa carne, sim, a gente vai padecer as coisas. Vai ter necessidade? Vai ter necessidade. Vai ter vezes que a gente vai estar amargurado? Sim, a gente às vezes vai ficar amargurado. Mas o caminho que Deus promete para mim e para você é da salvação eterna. É um caminho que não pode ser desfeito. Então a gente vê que esse Deus é perfeito, porquanto tudo que Ele promete, Ele vem cumprindo, tudo que Ele diz, Ele vem fazendo. E aí a gente não só testemunhou na vida do nosso parente, ou do nosso amigo, do nosso colega de trabalho, mas começamos a testemunhar na nossa própria vida. Aconteceu um fato comigo, uma cidade que eu morei, e eu era bem mais jovem, e eu estava estudando, trabalhava durante o dia e estudava à noite. E aconteceu que um dia, por um acaso, na escola soltou os alunos um pouquinho mais cedo, foi liberado. E nesse um pouco mais cedo, queridos, era quase 10 horas da noite. E eu precisava sair da escola, passar debaixo de um viaduto muito largo, era escuro, não tinha iluminação, até chegar no meu ponto de ônibus. E como eu fui antes do horário, quem sabe eu conseguia pegar o ônibus mais cedo e chegar em casa mais cedo. E eu então não entendi nada. E aí eu saí da escola, só que talvez, para minha surpresa, quando eu estava passando debaixo daquele viaduto escuro, era escuro, não tinha iluminação, o meu ônibus vindo de longe. E eu não tinha outra solução a não ser correr para poder chegar nesse ônibus. E eu corri. E eu confesso para você que se eu visse uma pessoa correndo naquele escuro e eu fosse o motorista, eu não ia parar. Eu ia colocar a marcha e acelerar e ia embora. Mas aquele homem parou. Parou no meio do caminho, não era ponto de ônibus, e ele parou, eu pude adentrar, e eu cheguei na minha casa mais cedo. E eu me recordo um local específico no mapa onde eu passaria, né, para fazer o meu trajeto até chegar em casa. E eram umas 11 horas, 11h15, eu não esqueço esse horário, eu estava em casa e eu escutei sons de tiro. E eu olhei 11h15. E beleza. Depois, quando eu fui saber aonde que aconteceu esses sons de tiro, era bem aonde eu passava naquele horário, no lugar exato. E às vezes a gente não entende o que esse Deus faz, mas o caminho dele é perfeito. Ele fez toda uma situação para que eu fosse livre, para que eu não vivenciasse aquela situação, ou talvez eu sofresse com aquele mal que aconteceu naquele dia. A aula soltou mais cedo, inexplicável, o motorista parou para mim, num local que normalmente ele não pararia. Eu cheguei em casa e Deus me livrou. Ou seja, a gente começa a testemunhar que esse é o Deus cujo caminho é perfeito.
um Deus que nos livra do mal, um Deus que nos protege. Depois você anota aí na sua casa essa referência. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo o Senhor. Tão certo como o nascer do sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós. Como boas chuvas, vivifica a terra nos tempos apropriados. Ou seja, tão certo como o sol vai nascer, o Senhor Jesus vai retornar e buscar aqueles que são dele. Então é a hora da gente tomar uma decisão. Muitas pessoas deixaram para amanhã. Não, amanhã eu tomo essa decisão. Esse caminho que eu estou trilhando, parece que esse caminho é perfeito. Esse caminho que eu escolhi para mim é o caminho correto. Essa maneira com que eu vivo a minha vida. Muitas pessoas vão falar que você não vive quando você fizer essa escolha. Mas você vai entender que a partir desse momento que você realmente passou a viver e desfrutar da vida. A gente precisa seguir e conhecer esse Deus. Sabe uma coisa interessante? Só entra na sua casa quem é conhecido. Quando não é conhecido, é uma pessoa que vai prestar um serviço. Então ela entra de maneira limitada no local que ela vai prestar um serviço, seja um prestador de internet, seja um agente que vai lá pulverizar as plantas para evitar a dengue, mas ela entra com restrições. Mas quando você chama uma pessoa querida, ela entra e senta no seu sofá, ela bebe da sua água, ela come da sua comida, ela desfruta do máximo do íntimo da comunhão que você pode oferecer, porque ela é sua conhecida. E aí o Senhor Jesus, ele vai retornar para levar aqueles que são os conhecidos dele, aquelas pessoas que têm a intimidade com ele, aquelas pessoas que escolheram o caminho dele, porque esse é o caminho perfeito de um Deus que não erra e não falha. A Bíblia nos aconselha a prosseguir em conhecer, a buscar a sua presença, a falar: Jesus, eu quero te conhecer. Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu lar. E aí muitas vezes você fala: eu não sou perfeito. Eu já disse isso. Perfeito é só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus é perfeito. Mas mesmo imperfeito, fala: Senhor Jesus, olha o tanto de falha que tem dentro de mim. Às vezes eu desejo mal para uma pessoa que me magoou. Senhor Jesus, eu não quero mais conviver com isso. Entra dentro do meu coração e muda a minha vida. Entra dentro do meu ser e desvia o meu olhar para o pecado. Tira a minha vontade de retribuir o mal que uma pessoa me fez. Coloca um coração manso dentro de mim, um coração humilde, para me ajudar a velhinha quando ela está atravessando a rua e é perigoso porque os carros não querem parar. Peça ao Senhor Jesus para entrar dentro de você e você começa a conhecer a Ele, que Ele é bom. Começa a entender que esse é o caminho que Ele tem para nós. E mesmo que você passar por sofrimento, ainda vale a pena estar firme junto com esse Deus. A Bíblia fala, querido, há um livro chamado Livro de Jó, antes dos Salmos. No livro de Jó, ele era um homem rico, abastado, tinha muitos bens, tinha filhos, e ele servia ao Senhor sem o conhecer de perto. E quando seus filhos se juntavam para festejar, ele ficava preocupado que seus filhos fizessem algo que desagradasse o Deus que ele buscava. Então ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Até que um momento ele perdeu tudo. Perdeu a riqueza, ele perdeu os filhos e ainda ficou doente. Porque o inimigo da nossa alma queria fazer uma prova, acreditando que ele servia a Deus só por causa dos bens que ele tinha. E quando a gente vem para Cristo, você não vem para Cristo para ficar rico. Não. A gente vem a Cristo porque Ele é bom e Ele salva a nossa alma, Ele redime a nossa alma. E aí você ganha vários presentes do Senhor quando você se torna dele. Você passa a ter uma convivência mais pacífica com a sua família.
Se antigamente você era violento e agressivo, você já não é mais violento e agressivo. Você começa a refrear sua língua e não falar palavras que vão ofender e magoar, porque você começou a trilhar um novo caminho. Então, conhecer esse Deus é o que nos dá força até para resistir no dia mau, no dia da angústia. E depois que Jó passou por todo aquele sofrimento, toda aquela dor, debater com seus amigos, a sua esposa que não sabia o que dizer por causa de tanta tristeza, mesmo depois disso ele falou para o Senhor: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu consigo te contemplar, os meus olhos te veem, eu vejo o agir do Senhor na minha vida, eu vejo o agir do Senhor na vida, sabe, dos meus entes queridos. Eu posso ver que o Senhor é Deus que salva, que purifica. O Senhor é Deus que resgata. Eu digo para você, eu já tive um vício que me escravizou, que me dominou, que me subjugou. E esse vício me fez trazer tanta tristeza para os meus pais, tanta angústia. E em mim eu não teria forças para poder romper contra esse vício. Eu sou uma pessoa muito intensa. Quando eu amo demais. Quando eu gosto demais. E aí eu fui escravizado, fui dominado. Até que o Senhor Jesus me mostrou esse caminho dele. O caminho perfeito, o caminho que transforma o coração do homem. Que faz aquele que era desgostoso para a sua família e para a sociedade ser um deleite. Imagine você aí, no meio da sua família, no meio dos seus colegas de trabalho. Às vezes quando você chega, as pessoas se afastam. E você nem entende. Às vezes você não sabe que você está sendo desgostoso para elas. Mas quando Jesus brilha dentro de você, quando as pessoas veem a diferença, elas vão se aproximar para ver essa coisa boa que está acontecendo dentro de você. Você passa a ficar radiante. E aí todos passam a olhar diferente para você, porque você tomou a decisão de andar no caminho perfeito, tomou a decisão de abandonar as velhas escolhas, a velha maneira de viver. Às vezes a gente precisa de um choque de realidade para mudar, para acordar. Mas quantas pessoas falaram: amanhã eu sigo esse caminho, amanhã eu trilho essa vida, hoje eu vou desfrutar da minha juventude, da minha mocidade, hoje eu tenho força. Então é momento de eu curtir a vida. Eu quero te dizer que eu consigo curtir a vida em Cristo Jesus. Eu consigo curtir a vida com a família que Ele me deu. Eu consigo desfrutar da presença dEle quando eu consigo fazer um trabalho bem feito e vejo que Ele me deu a capacidade, porque eu escolhi o caminho dEle. Como eu te disse, isso vai me privar de angústia? Não. Eu já fui assaltado. Já senti medo, situações de angústia. Mas também fui abençoado muitas vezes, quando eu menos esperava. Ou seja, esse é o Deus cujo caminho é perfeito. Mas o melhor que eu tenho dele é a transformação da minha alma e do meu caráter. É a transformação do meu ser. É mudar a minha história. É a maior dádiva que eu recebi. É o mais importante, é o mais precioso que eu recebi do Senhor Jesus. É a mudança de vida. Em outra hora eu era uma pessoa que às vezes era intragável. Mas esse Deus mudou isso. Então, quando eu testemunho isso, ou quando eu vejo isso na vida de outras pessoas, eu vejo que esse Deus é o Deus que tem um caminho perfeito, que a palavra dele é genuína. Por que a palavra dele é genuína? Porque quando eu começo a tomar posse dessa palavra, eu começo a viver essa palavra, eu sinto isso dentro do meu ser. A Bíblia diz em 1 João, é lá no finalzinho da Bíblia, Novo Testamento:
1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Entra no seu quarto aí, fecha a porta. Confessa para Deus: ó Deus, eu pequei nisso, eu fui mal nisso, eu fiz isso e isso de errado. E você vai sentir um alívio. E se arrepende disso e não volta a fazer mais. E joga isso para trás. E vida nova, e segue para frente com o Senhor. Esse mesmo Salmo 18 que a gente começou lendo, eu senti em um momento de minha vida uma perturbação muito forte, uma luta, uma batalha muito forte. E eu não sabia como me defender. Eu não sabia como orar. E orar a gente vai aprendendo até para o restante da nossa vida. Mas às vezes eu não sabia nem dobrar o joelho direito. E aí eu abri a Bíblia e li o Salmo 18. E declarava sobre o meu lar, sobre a minha casa, que o Senhor é quem dá vitória, o Senhor é quem fortalece, Ele é quem vai sobre os meus adversários, sobre os meus inimigos. Eu não estou falando inimigos pessoas, mas o inimigo da nossa alma, o diabo. E aí eu recebi uma paz. Mesmo estando no momento de angústia, eu recebia uma paz. Às vezes a gente tem em nosso lar a Bíblia aberta no Salmo 91. Mas a Bíblia aberta no Salmo 91, ela não é um amuleto, não tem como fazer como uma figa, como um cristal que vai expulsar os maus fluidos. Não. Mas quando você lê essa Bíblia no Salmo 91 e falar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, se eu estou inserido em Deus, se eu estou no caminho dEle, a sombra dEle eu descanso. Vai estar difícil? Vai, mas eu descanso porque o amanhã está seguro na mão de Deus. Eu não sei a saída desse problema, eu não sei como pagar essa dívida, mas eu vou depositar minha esperança em Deus e vou trabalhar para adquirir o recurso. Ele vai me dar saúde. É esperar no Senhor. Olha, eu tenho esse parente, esse ente querido meu, estou desesperado com ele, não sei mais o que fazer, ele não toma jeito. Entrega ele na mão do Senhor e vai clamando. Pois essa palavra, quando a gente experimenta, a gente vê que ela é verdadeira, que ela transforma, que ela é escudo, ou seja, você se protege. Existe um Deus poderoso, existe também o mal, que não vai querer te deixar ter sossego e nem paz. Mas quando você toma essa palavra, você se protege. Você é resguardado, é protegido. A Bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Ou seja, ele quer fazer mal, ele quer destruir a família mesmo. Mas a mesma Bíblia diz que acampado está o anjo do Senhor ao redor daqueles que o temem. Você imagina o que é isso? Você teme a Deus, você respeita a Deus. Olha, Deus é o Senhor de tudo. Teme a Ele, respeita Ele. E aí o anjo dele está ao seu redor, te protegendo, te livrando do mal. Por mais que o inimigo está ao derredor, que é um pouco mais longe, ele está querendo uma brecha, ele está buscando uma oportunidade. O anjo do Senhor está te protegendo, porque você está no Senhor. E isso é através da palavra. E essa palavra é verdadeira e é fiel. Ela é fiel. Então diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é escudo para aqueles que nele buscam abrigo. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, a não ser o nosso Deus? Em seu lar aí, em sua casa, se você ainda duvida, faz uma oração aí. Fala assim: Senhor, se o que aquele homem está falando é verdade, está escrito na sua Bíblia, o Senhor é Deus mesmo, mostra no meu coração, me mostra de alguma maneira que tudo isso é verdade, que esse caminho é reto, de alguma verdade ilumina minha mente,
Eu quero conhecer. Faz essa oração aí, se você ainda não tem essa convicção, se você ainda não tem essa certeza. Mas tudo que eu te falo aqui é vindo da palavra dele. Inúmeras situações ele fez em minha vida, eu poderia te contar, na vida da minha esposa, e até na vida dos meus filhos e dos meus irmãos que estão aqui comigo. Mas eu quero te apresentar a palavra desse Deus. Ela não mente, ela não engana, e ela só quer a sua salvação, ela só quer o seu bem. O meu desejo é que a paz de Deus entre no seu lar, e que dia após dia você se envolva com a presença dele, e ele vai te mostrando quão maravilhoso é o seu caminho e a sua presença. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e te fortaleça em nome do Senhor Jesus. Grava e escreve num livro, salva esse vídeo para gravar esse texto, Salmos 18, 30. E se você estiver angustiado, volta e lê desde o versículo 1. Lê em voz alta mesmo, dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Ora ao seu Deus e ele vai te dar refrigério, em nome de Jesus.